Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Eu quero te convidar ao livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quero convidar os irmãos à leitura do verso 20 até o verso de número 23. Assim diz a palavra do Senhor. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a palavra do Senhor. Bendito Deus, nós estamos diante da tua palavra, revelada com propósito, registrada com desígnio. E nessa hora, portanto, precisamos da tua luz, da iluminação do Santo Espírito do Senhor, nos movendo de fora para dentro e nos transformando de dentro para fora. Acha-nos aqui, Pai, carentes da tua verdade. E fala-nos ao coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Memória. A palavra de Deus está repleta desse assunto. Memória. Eu quero nos embalar aqui citando alguns notáveis da nossa história. Vou começar por Friedrich Nietzsche. Ele diz o seguinte: não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho presente, sem o esquecimento. Vamos agora para a literatura ouvir Clarice Lispector. Ela disse o seguinte: o esquecimento das coisas é uma válvula de escape. Esqueço muito por necessidade. E agora eu quero trazer o poeta gaúcho, da minha predileção prioritária, Mário Quintana, de uma forma um pouco mais leve e menos pessimista, diz assim: do amoroso esquecimento. Falhou, né? Do amoroso esquecimento. Eu, agora, que desfecho. Já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Seja na literatura, na filosofia, na poesia, nós também somos chamados a conversar sobre memória, sobre esquecimento, sobre lembrança. Afinal de contas, é vital. A linha que divide o esquecimento da lembrança. Deixa eu fazer algo particular aqui, já entregando o meu coração para os irmãos. Hoje pela manhã encontrei uma senhora que se apresentou ao final do culto. Você é filho do Beto? Levei um susto. Não porque eu não soubesse, eu sou filho do Beto. Mas porque tem talvez mais de 20 anos que ninguém me faz essa pergunta. Meu pai faleceu há 25 anos atrás. Por que alguém está me perguntando se eu sou filho dele? Eu fui uma das melhores amigas do seu pai foi um dos meus melhores amigos. Bom, meu olho já ficou marejado, já fiquei interessadíssimo naquela história. Quem sabe ali não tinha mais um pedacinho do papai que se foi quando eu tinha apenas 11 anos de idade. Estou puxando esse assunto para dizer para os irmãos que sim, o tempo está passando e eu estou perdendo cada vez mais do meu pai. Eu não tinha gravação, nós não tínhamos uma filmadora em casa. Meu pai não fez gravação em fita cassete. Eu tenho algumas fotos, irmãos, tudo que me restou. Então, se você me perguntar agora, eu vou ter que te falar, às vezes até sem perceber isso, que eu vou me dar conta. É verdade, eu não lembro a voz do meu pai. O tempo vai passando e eu vou perdendo mais. E cada vez mais um pedaço. Porque eu não tenho reforço de memória.
O rosto a gente revisita na foto. Mas como era o timbre de voz? Eu posso lembrar de umas broncas que eu recebi. Ali ficou mais gravado. Ele falou mais alto. Mas os seus conselhos, as suas prosas, gostava de me pôr num carro velho, amava carro velho. E a gente dá a volta ali no Riviera. Falava de coisas da vida, gostava de conversar. Dói perceber que eu não lembro esse timbre. E talvez você possa achar isso loucura. Porque você não se deu conta de que se esqueceu do timbre de voz de alguém amado. Não teve essa oportunidade ainda. Ou talvez nesse momento você está se dando conta de que já não lembra exatamente como era a vibração vocal da sua mãe. Memória. Olha como ela é preciosa. Na cultura japonesa, presente em várias frentes filosóficas e culturais, a seguinte ideia: a pessoa só morre mesmo quando não se pensa mais nela, quando não se lembra mais seu nome. Aí sim, acabou. Memória, olha como ela é poderosa. E como que o esquecimento também é poderoso. Esquecer-se é apagar. Esquecer é jogar fora. É viver como se não existisse. Pense no que foi esquecido. E agora, nesse momento, talvez você faça um resgate, mas você vai se dar conta de que pessoas foram esquecidas. Você achou que não superaria aquele primeiro grande amor que te feriu o coração. Ficou sem comer, emagreceu, brigou com a vida, clamou os céus. Você achou que a vida não continuaria, não era? Mas você só tinha 14 anos. E está aí vivo, e nem se lembrava direito disso. Estou te lembrando. Não precisa ficar emocionado, por favor. Olha como que o esquecimento é poderoso. Capaz de anular experiências e pessoas. Mas existiram. Mas o esquecimento faz com que essas coisas, e mesmo pessoas... E a memória? A memória é o contrário. É âncora que prende algo ou alguém a nós. Mas não no sentido ruim. No sentido de ser permanente. De deixar vivo. Nós não vivemos sem considerar essas coisas com profundidade. Memória. Nós estamos diante de um texto onde esse assunto é evocado no meio de uma das 5 poesias. O livro das Lamentações de Jeremias são 5 partes poéticas de um momento de luto, um momento de pranto, um momento de percepção do ápice de uma dor coletiva e nacional. O povo de Deus está no pós-destruição de Jerusalém, destruição do templo e exílio dos moradores de Jerusalém. Olha o que aconteceu com a identidade nacional. E quando a gente pensa em dor ou uma comoção coletiva ou nacional, nós podemos ser tentados a menosprezar a particularidade do que cada um estava vivendo. Não faça isso. É coletivo, é nacional, porque aconteceu e atingiu a cada um. Ontem, permita-me, tinham família. Ontem tinham casa, ontem tinham sonhos, ontem tinham trabalho, ontem tinham identidades, planos. Hoje, estão nas mãos de Nabucodonosor, um rei tirano, sanguinário, completamente vilão na história de Jerusalém e de Israel. Ele os tira
das suas casas, à força, tira a sua liberdade, silencia Israel, silencia o cântico de Jerusalém e os leva para mais uma situação de cativeiro nacional. Essa é a situação, é uma situação de dor, de quebrantamento, de medo, de dúvidas, de incertezas. Você vai perceber a dor desses versos. Você vai perceber os questionamentos do povo de Deus. Senhor, onde está? Senhor, até quando ficará insensível ao nosso clamor? Há salmos que cantam sobre essa dor, que expressam do constrangimento, da consternação do coração desses homens e mulheres e crianças e idosos. Essa é a situação que está diante de nós. Nessa situação, o povo de Deus é visitado pelo Espírito Santo para que cante, para que se expresse, para que escreva poemas com a luz do Santo Espírito, para colocar a sua dor em pauta e audível. E no meio dessa composição, nós lemos sobre memória, onde é dito: eu olho ao meu redor, eu lembro da aflição, como é que se esquece? E o meu andar errante do abismo e da amargura se enche. Minha alma continuamente se lembra disso, e dentro de mim se abate. Como se esquecer do que nos fere? Como se esquecer da pedra no sapato? Como se esquecer da tempestade que bate às janelas? Como se distrair da ferida que ainda é aberta? Como se dispersar da dor que não passa, da preocupação que não vai embora, do filho que não voltou, do casamento que está por um fio, do salário que não cai, do emprego que não chega, da dor que não fecha, do luto que resiste e persiste? Como se esquecer dessas coisas? Como se distrair delas? Qual é a sua dor hoje? Qual é o seu vendaval? Qual é o seu motivo de ansiedade, de preocupação, de dúvida, de clamor? Quais são suas sombras? Como se esquecer dessas coisas? A gente se esquece de coisas boas. Mas não é que se esquece assim como quem tem uma surpresa quando vê. Não, a gente se dispersa. Ou você está aí pensando: nossa, eu tenho um chuveiro tão bom em casa. Ele tem 4 temperaturas. Você passa o dia pensando nisso? Não passa. A gente se dispersa do que é bom. A gente se acostuma com o que é bom. Agora, as adversidades, aquilo que nos machuca, aquilo que nos constrange, nós não nos esquecemos, não tiramos de vista, nós não dormimos pensando nisso, não é? Nós estamos diante de alguém que está vivendo a situação assim. Eu penso e meu coração se enche de amargura, de desfalecimento. Minha alma se abate. O que tem feito seu semblante cair? Ao longo das semanas, o pastor vai tomando conta de muitas situações do rebanho. Meu caderno de oração está cheio de histórias muito distintas aqui no nosso ajuntamento. Pastor, ora por isso. Pastor, estou vivendo isso aqui. Ou, pastor, lá no nosso grupo, fulano pediu oração, isso aqui, ó. Vamos orar por eles.
Eu sei que existem lutas aqui entre nós, dores, causas que nos abatem. Não tem? O que fazer diante do grito da tempestade, do rugido da dor? O que fazer? Precisamos de luzes mais fortes que as nossas noites mais densas. Precisamos de verdades mais retumbantes do que os gritos mais pulsantes das nossas dores. Precisamos de algo que grite mais alto, que afirme com mais veemência, que tenha mais poder do que nossas circunstâncias constrangedoras. É exatamente onde Deus vem com a luz dele, nessa circunstância, no coração do lamentador. Porque ele diz no verso de número 21, decido, desejo trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu preciso olhar para o meu passado, um passado que está para além do meu presente. Eu preciso buscar para além dos muros da contingência atual. Eu preciso buscar na minha história para além do cerco dos dias presentes. Esperança. Eu preciso de fatos, de verdades, capazes de construir nesse momento tão sufocante um respirar esperançoso. Eu preciso me lembrar para poder imaginar. Eu preciso me lembrar para poder prosseguir. Porque tem certos fatos no passado que são poderosos, suficiente para dar esperança agora. Você vai percebendo que a palavra de Deus em todo o tempo faz algo parecido. Você tem, por exemplo, quando o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 1, verso 13, diz assim: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ele está falando da situação presente, tabernáculo tem a ver até com o corpo, despertar-vos com estas lembranças. Pedro entendia que precisava lembrar a igreja, lembrar os irmãos de certos fatos e verdades que a igreja não poderia se esquecer naquele momento. Da mesma forma, Paulo faz isso, registrado lá em Romanos 15, quando diz: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada em Cristo. Eu vou lembrá-los de novo, eu vou trazer de novo a memória de vocês. E faço isso com ousadia, por causa da graça. Por causa da graça. Ou seja, para que vocês alcancem graça, para que vocês não se desapeguem da graça, eu estou lembrando essas verdades para vocês. Bom, nós estamos falando de duas cartas profundamente teológicas, tanto em Pedro como em Paulo, sobretudo a carta aos Romanos. Teologia para dar esperança, verdades antigas para esperança presente. Bom, o que o lamentador então está tentando lembrar? Ele vai perceber algumas coisas. Ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele entende que há verdades que são mais antigas e mais firmes do que os ventos passageiros do presente. Há certos memoriais que são pilares da memória, pilares da identidade, pilares que atravessam o tempo e resistem ao tempo. Em segundo lugar, ele percebe que
Uma vez entendendo que Deus é poderoso e ele entende isso, o Senhor, ele sabe que os seus dias mais turbulentos, mais difíceis e mais amargos também pertencem ao Senhor. Como que eu sei que ele sabe disso? Por conta da verdade que ele expressa. No meio da dor que eles estão vivendo, ele entende. E sabe por que a gente não foi consumido? Porque Deus é misericordioso. Porque se Deus não fosse misericordioso, nesse momento, nós estaríamos pulverizados da face da terra. Por uma razão muito simples. Nabucodonosor está fazendo o que está fazendo. Mas quem está por trás disso é um Deus soberano que está punindo o pecado do seu povo. Deus está trazendo juízo sobre um povo pecador que não se arrepende, que não se demove do seu mal. Esse mau tempo que eles estão vivendo tem a mão de Nabucodonosor e a sua vilania contra o povo de Deus. Fato. Mas eles agora são consolados com a verdade de que não há mau tempo nesse mundo, de que não há adversidade em nossa história, de que não há motivos para nossa dor que não estejam debaixo das mãos de Deus. E isso, irmãos, é onde começa-se a construir a nossa esperança. Porque os vilões desse mundo não são autônomos, não são autóctones, não são independentes e livres. Nabucodonosor não está livre de Deus. Sua vilania não está independentemente livre da soberania de Deus. Muito pelo contrário. Deus está trazendo o seu povo a cativeiro com propósito. Deus está tratando o coração de um povo insubmisso para fazer um povo quebrantado. Você se lembra, por exemplo, quando Deus tirou o povo lá do Egito? Na caminhada o povo deu muito trabalho. Eles levantaram 7 grandes murmurações. Mas numa delas Deus diz o seguinte: Moisés, eu não vou mais com vocês. E diz ao povo para tirar seus atavios. Olha essa palavra. Significa enfeites, os brincos, colares, as roupas de festa. Porque vocês são um povo de dura serviço. Se eu for no meio de vocês, eu vou consumi-los. Mas eu não vou voltar atrás com a minha palavra. Eu vou mandar um anjo adiante de vós. Ele os ajudará a conquistar os heteus, os jebuseus, os heveus, os cananeus. Mas eu não irei com vocês. Esse Moisés, que viu Deus falar, joga o cajado na terra e o cajado virou uma serpente. Põe o cajado na água e a água virou sangue. Diz às moscas e elas empestearam tudo. Olha para o céu e desceu fogo. Mata um cordeiro e pinta os umbrais das portas com seu sangue, porque eu vou mandar o anjo da morte, e ele vê o anjo da morte passar. Esse Moisés que ouviu Deus e obedeceu Deus e percebeu Deus agindo, está dizendo: anjo, eu não arredo o pé. Anjo? Não foi anjo que falou comigo. Não foi anjo que fez o que fez. Eu não conheço o anjo, eu não tenho intimidade com o anjo. Não foi anjo que falou comigo na sarça ardente. Não foi anjo que me enviou e me sustentou quando eu me vi indigno, despreparado. Não dá para ir, Senhor. E Moisés conta para o povo, e o povo chora, e o povo tira os seus atavios, eles se quebrantam, eles se arrependem, eles adoram, eles temem, eles voltam para o Senhor. E Moisés diz: Senhor, sem o Senhor não dá para ir. Irmãos, eu confesso que eu estaria tranquilão com o anjo. Filho, deixei um anjo lá, guardando a casa. Ixi, eu estou sossegado.
Moisés é aquele que falava com Deus como um amigo fala a seu amigo face a face. Anjo para ele é pouco. E Moisés chora com o povo. E diante de Deus diz: Senhor, lembra que esse povo é teu. E que o Senhor achou graça diante de nós. Rogo-te, portanto, que nos faça conhecer o teu caminho e nos dê mais graça. Olha a oração de Moisés. Senhor, lembra, é teu povo. E só é teu povo pela graça, não pelo mérito. Porque nunca mereceu ser seu povo. Eu te peço mais graça. Aí sabe o que Deus fala? Tá bom, eu vou. Moisés não convenceu o Senhor. Mas Deus convenceu Moisés. Porque nessa bronca e advertência, quem é que mudou? O povo. O povo se quebrantou. E a bênção veio quando o coração estava pronto. Nessa hora você percebe que as nossas dores mais amargas também pertencem ao Senhor. Os nossos dias mais tenebrosos também pertencem ao Senhor. Não só os nossos dias de pasto verdejante, mas também o vale da sombra da morte. O salmista está lembrando: Senhor, o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor veio com juízo, mas não com condenação. O Senhor veio com justiça sobre nós, mas não com punição final. As tuas misericórdias não têm fim e por causa delas, nós estamos aqui. Porque as suas misericórdias não têm fim, nós não fomos consumidos. O salmista, aqui, no sentido de poeta, está trazendo ao seu coração essa âncora de memória. Eu não posso me esquecer, nessa circunstância tão difícil da vida, que o Senhor foi misericordioso com a minha história, e por causa dessas misericórdias, que não possuem fim, mesmo que agora seja tão difícil no horizonte da minha realidade enxergá-las, eu estou vivo. Por causa delas, eu posso confiar no amanhã. Por causa dessas misericórdias que não vão a lugar nenhum quando a noite é longa demais, eu posso ter esperança agora. Porque elas se renovam a cada manhã. E é o Espírito Santo, irmãos, quem vai lutar por nós essa batalha. É o Espírito Santo que foi enviado a nós para nos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança agora. Veja como a Bíblia diz isso. João, capítulo 14, 25 e 26, registra as palavras de Jesus, dizendo assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho lhes dito. Ele vai lembrá-los daquilo que vocês não podem se esquecer. Ele vai ajudá-los na hora em que vocês forem tentados a perderem de vista, a se esquecerem, porque a dor grita alto demais. A dor faz com que a gente se esqueça da graça de ontem. O mau tempo fala mais alto do que os sussurros da bonança de ontem. Mas é na bonança de ontem que nós temos a âncora revelada de que Deus é por nós e não contra nós. E nessa hora difícil eu preciso me lembrar. Eu preciso me apegar a pilares de verdade. Eu preciso me pegar a certas âncoras do Evangelho para suportar o vendaval que me escurece a vista, que nebula a minha perspectiva. Eu preciso me lembrar do farol de ontem, do bom tempo de ontem. Quais foram os grandes feitos do Senhor na sua história? Como Ele já demonstrou amor por ti, como Ele já demonstrou graça pela sua vida.
Como Ele já foi bom com a sua história no passado, se apegue a isso, se lembre disso, porque esse Deus não muda, não tem variação de mudança, e a mínima graça que Ele já demonstrou na sua história é porque Jesus Cristo foi enviado com o seu nome nas mãos para que Ele morresse pela sua história. Hoje, esse mau tempo não pode dar palavra final na sua vida. Entende? Essas são as graças de ontem. São pilares seguros para que a gente suporte o mau tempo de hoje. O que pode dar esperança agora? O que pode edificar a sua vida? Eu quero que você pregue para você. Eu te encorajo a pregar ao seu coração. Lembre-se do Senhor. Lembre-se de como Ele foi bom contigo no passado. Lembra como nós saímos daquela situação difícil. O Senhor fez com provisão amorosa, com misericórdia. Ele pode fazer de novo. Se lembra, confia. Lamentações 3 está dizendo: mas isso eu me lembro para ter esperança. O firme amor do Senhor não tem fim. Por que eu tenho que me lembrar? Porque está difícil de ver. Está difícil de perceber, porque está doendo. O tempo é duro. Mas eu posso lembrar. Eu posso fechar os olhos e ver. Para enxergar mais longe. A gente precisa falar para nós mesmos. A gente precisa de uma voz que grita mais alto que a dor do momento. A gente precisa de uma esperança mais brilhante do que a cegueira da dor dos dias atuais. O Salmo 77 diz assim nos versos 11 e 12: lembrarei das obras do Senhor, sim, lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Pensarei em todo o seu trabalho e meditarei nas suas obras poderosas. Irmãos, como eu preciso me apegar às obras poderosas do Senhor para ter esperança. Como eu preciso me apegar aos grandes feitos do Senhor para ter expectativa e perspectiva. Como esse precisa ser o meu ponto de vista agora. De que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é soberano e que o Senhor é bom. E que as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Diga ao seu coração: as misericórdias do Senhor não têm fim, mas se renovam toda manhã. Eu quero por fim dizer como o salmista, para as minhas lutas, para as minhas dores, que eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E eu oro e prego para mim essas verdades, pedindo a Deus que me dê sólida esperança, para que eu não fique no abatimento, para que eu não esmoreça, para que eu persevere, como quem sabe de verdades que não caducam. De um evangelho que não fica velho. E de um Deus que é soberano, poderoso e que renova suas misericórdias por amor em Cristo por nós. Que o seu coração se encha de esperança por lembrar quem é o seu Deus e o seu Cristo por você. Vamos orar. Deus bendito, aquece-nos com boa memória da graça do Senhor, do teu poderoso evangelho. Enche o nosso coração com a tua palavra, para que possamos resistir o mau tempo, com segurança de quem tem esperança. Dá-nos boa teologia, dá-nos convicção afiada,
dá-nos uma esperança aquecida no Evangelho, por causa de Cristo, em teu nome. Amém.